Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Guerreiro, mais conhecido aqui no Brasil como o filme da Ares, é o filme mais influente de toda a franquia. E eu vou te provar isso logo após a vinheta. Um erro muito comum de criadores de conteúdo, seja eles de anime, de filme ou de videogame, é a mania de achar que tudo saiu na mesma data ao mesmo tempo e nunca olhar quando de fato saiu e o contexto ao seu redor. E quando eles olham só o ano e olhe lá. E muitas dessas datas e contextos nos fazem entender melhor certas decisões artísticas ali na produção. Isso vale para qualquer coisa. E claro que não seria diferente em filmes de anime dos anos 80 e 90. O filme da Ares saiu no dia 18/7 de 1987. E ele saiu junto com o episódio 38 de Cavaleiros do Zodíaco, aonde o Seiya usava e lutava pela primeira vez a armadura de Sagitário. E isso não é coincidência, tá? Isso era para atiçar as crianças a correrem para o cinema e verem o Seiya usando a armadura de ouro novamente. E isso é pensado com muitos meses de antecedência. Filmes têm como costume mostrar pela primeira vez um golpe ou uma transformação, porque isso acaba atraindo pessoas para irem às salas de cinema. E tem inúmeros exemplos que eu posso apontar aqui. Acho que os que vêm mais fácil na cabeça de qualquer um é o quarto filme de Dragon Ball Z, que era para mostrar pela primeira vez o lendário Super Saiyajin, mas o filme acabou sofrendo ali uma modificação, então aparece um Super Saiyajin incompleto, ou então o filme do Janemba, que acaba mostrando pela primeira vez a fusão do Goku e do Vegeta. Então, só para você entender aqui completamente, esse filme da Ares, com certeza ele foi feito para mostrar pela primeira vez o Seiya usando a armadura de Sagitário e lutando com ela. Mas muito provavelmente ocorreu ali algum atraso do lançamento, talvez de 1 ou 2 semanas, e acabou que o Seiya usou a armadura no mesmo dia, tanto na TV quanto nos cinemas. E só para você saber, esses filmes eles eram passados em festivais da Toei. Então passava outros filmes além do Cavaleiros do Zodíaco. Outros filmes que passou junto com esse foi o segundo filme do Dragon Ball clássico, o filme do Metalder e o filme de Maskman, que tem vídeo aqui no canal também. Os filmes de anime costumavam levar cerca de 6 meses para ficar pronto nessa época. E isso também costuma ser importante. Quando esse filme começou a ser planejado, estava no ar aquele arco dos Cavaleiros Negros. E isso vai fazer você entender também algumas decisões artísticas desse filme. Mas vamos à história do filme. Ela começa no orfanato com as crianças e uma menina que ainda não havia aparecido, chamada Eri. Ela está cuidando das crianças, mas como são muitas e muito travessas, uma acaba indo para a rua pegar o seu brinquedo e é quase enviada para um Isekai, mas é salva por Yoga, que não precisou morrer e virar detetive espiritual. Apenas teve que sacrificar uma melancia para salvar a criança e a Eri. Eri, após ser salva, claro, fica molhadinha pensando naquele loirão gostoso, forte e frio que a salvou. Então, num flerte ao ar livre com Yoga,
ele avista uma estrela cadente e fica hipnotizada, deixando o loirão na mão naquela noite. Se enfiando na floresta, ela encontra a maçã dourada que habita a alma de Eris, a deusa da discórdia, que assume o controle do seu corpo. E naquela mesma noite, ela levanta seu templo, ressuscita antigos cavaleiros de Atena e sequestra Saori Kido, da qual irá roubar sua energia vital através da maçã, para que assim possa ressuscitar no seu corpo verdadeiro e ter todo o seu poder. Para desacreditar Atena, ela quer derrotar os cavaleiros dela diante dos olhos da deusa, tendo assim uma vitória completa sobre aquela que lhe aprisionou. Por que os vilões sempre fazem isso? Era só ficar quietinha que ela ganhava, pô! Então começa a parte do filme que todos querem ver. Porrada! Aqui vamos ver a luta de 5 cavaleiros de bronze contra 5 lendários cavaleiros de prata, de uma era mitológica da qual não sabemos qual é. Lembra do que eu falei de que esse filme estreou quando Seiya estava usando pela primeira vez a armadura de ouro? Pois então, nessa época, os Cavaleiros de Prata ainda eram uma ameaça. Na verdade, eles estavam acabando de deixar de ser. Então, para nível de ameaça, faz todo sentido os Santos de Bronze enfrentarem lendários Cavaleiros de Prata. Isso faz todo sentido lógico. Ainda mais se somado a uma outra deusa parecida com a Atena, só que de um patamar muito inferior do panteão grego. Os designs desses Cavaleiros de Prata foram feitos pelo próprio Kurumada. E aqui, tanto os designs quanto as lutas tentam brincar um pouco com as lutas dos Cavaleiros Negros, que, como eu falei anteriormente, estava em exibição quando esse filme começou a ser produzido. Os Cavaleiros Fantasmas, apesar desse nome, eles não têm nada a ver com os Cavaleiros Fantasmas daquele filler meio bizarro. Na verdade, eles tentam mais serem versões um tanto malignas dos nossos heróis. Como, por exemplo, o Maia de Sagitta. Ele é visualmente parecido com o Seiya e ele também ataca usando golpes parecido com o Meteoro de Pegasus. Só que aqui ele manda uma sequência de socos e no meio desses socos tem algumas flechas envenenadas. Diferente do Sagitta lá que aparece na série de TV, que apenas ataca com ilusões e no meio dessas ilusões tem uma flecha envenenada. Durante a luta, Seiya consegue uma vitória fácil, mas é atingido por uma flecha e acaba sofrendo com os efeitos do envenenamento, igualzinho aconteceu na luta contra o Pégaso Negro. Já Shiryu enfrenta Yan de Escudo, um cavaleiro que tem o escudo mais poderoso dentre os Cavaleiros de Prata e quer provar que tanto seu escudo quanto seu punho são mais fortes do que o de Shiryu. E ele consegue, quebrando o braço do Shiryu ao se defender do Cólera do Dragão com seu escudo e quebrando o escudo do Shiryu com seu golpe. Essa é a primeira de muitas cenas do Shiryu quebrando o escudo nos filmes. Quem viveu essa época dos Cavaleiros do Zodíaco praticamente só conseguia rever a série através desses filmes. Então acabou se criando no imaginário coletivo que o escudo do dragão sempre acabava quebrando por qualquer besteira. E isso acabou virando um meme da própria época, e isso não aconteceu só aqui no Brasil não, tá? Eu já vi que lá no Japão também tem frequentemente essa piada. A luta de Hyoga contra Crasto de Cruzeiro do Sul precisa de um entendimento melhor.
Primeiro, o nome dele não é Crasto. Isso é um defeito da dublagem. O nome dele no original é Christ, de Jesus Cristo mesmo. A constelação dele é de Cruzeiro do Sul, mas a constelação de Cisne, em alguns lugares, é conhecida como a constelação de Cruzeiro do Norte. Então, Yoga, que é um cristão, está enfrentando Cristo, que seu símbolo é uma cruz, que é a cruz oposta da sua. É muita camada para se entender aqui. Ele não é um cavaleiro de gelo, o que me faz gostar mais do conceito dele. Apesar que a única coisa que realmente é memorável é a Ares matando ele para tentar matar o Yoga junto, para mostrar que não existe mais nenhum traço de personalidade da Eri dentro dela. Acho engraçado como os filmes de Cavaleiros do Zodíaco costumavam dar um destaque maior pro Yoga. Até no mangá tem uma história dele que é o Blue Warriors. Será que ele era o preferido da galera? Já Shun enfrenta Orfeu de Lira, o primeiríssimo guerreiro lutador do Kurumada a utilizar música. E realmente, para mim, esse é um diferencial grandíssimo do autor. Eu acho essa uma ideia muitíssimo legal e original. E se eu tivesse visto esse filme antes, na época que ele foi lançado, junto com o episódio certinho, como aconteceu lá no Japão, isso teria me impactado muito. Mas eu vi esse filme quando já estava passando a saga de Asgard, então eu já estava impactado com o Mimi, que realmente me impactou e me impressionou muito. Não só a produção, mas o próprio Kurumada gostaram tanto dessa ideia que esse personagem iria ser reutilizado mais de uma vez. Primeiro, no anime, ele foi reaproveitado, o design, mudaram as cores, e assim surgiu o Mimi lá da saga de Asgard. Não só o design foi reaproveitado, no Japão eles têm o mesmo dublador e utilizam a mesma música. Na verdade, boa parte da trilha sonora desse filme é reutilizado depois dentro do anime dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso na época era uma prática muito normal. Quando os diretores queriam usar o orçamento da série de TV para criarem novas trilhas sonoras, geralmente eles eram recusados pela Toei Company. Então eles se aproveitavam desses filmes para criarem novas trilhas sonoras e depois utilizavam as trilhas sonoras desses filmes e colocavam dentro do anime. Era uma prática muito comum e você encontra isso em vários animes da época. Quer ver um exemplo muito clássico que você encontra aí fácil? A trilha sonora do Freeza, o tema do personagem Freeza, não é o original dele. É o original do Dr. Willow, do segundo filme de Dragon Ball Z. Já o Kurumada, que sempre gostou de ligar bichonens com música, desde Ring Kakeru, ele criou lá na saga de Poseidon o Sorento, que é uma ideia mais distante do que aparece no filme, mas na saga de Hades ele copia na cara dura mesmo a própria ideia que ele teve para o filme da Ares e cria o Orfeu de Lira da saga de Hades, que é muito parecido com o personagem do filme, só que com um design mais aprimorado. E aqui tem um outro problema de tradução. O Orfeu de Lira da saga de Hades, na verdade ele não se chama Orfeu, ele se chama Orfi de Lira, fazendo uma referência a um filme francês, e o próprio Kurumada disse que resolveu nomear ele assim para que as pessoas não confundam os dois personagens. Só que aí tu também não se ajudou, né, meu parceiro? Botava outro nome. Manuel Gomes de Lira. Ia ficar pica.
Jaga de Orion é muito similar ao vilão que o Ikki era durante o arco dos Cavaleiros Negros, principalmente em aparência. Ele é o primeiro desses Cavaleiros de Prata que estão encostando no sétimo sentido, como o Mestre do Shun e o Orfeu da saga de Hades. Ele enfrenta Seiya e Ikki e tem a melhor bicuda da história do cinema, fazendo o Seiya quicar do penhasco igualzinho Homer Simpson naquele episódio que ele salta do penhasco. Sério, sempre dou risada nessa cena, não tem como, cara. Kurumada colocou Orion aqui porque ele queria ter utilizado esse guerreiro mitológico grego dentro dos seus Cavaleiros de Prata. Só que ele não conseguiu encaixar na obra, então ele acabou jogando a ideia para esse filme. Só que acho que ele gostava bastante dessa ideia, tanto que ela foi utilizada depois, sendo ela em Sentia-Sho e em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, aonde ele é um dos protagonistas. No final, Seiya veste a armadura de ouro, vence Jaga e vai acertar a maçã dourada que está na frente do peito de Saori, antes que entardeça e Ares complete sua ressurreição. Ares então toma a atitude típica de vilão de filme dos Cavaleiros do Zodíaco e coloca a testa na frente da flecha, freando ela o suficiente para que, ao atravessar a maçã, não atinja o coração de Saori. Ares não é apenas a primeira deusa maligna a aparecer, como também é a primeira a usar um hospedeiro e o seu corpo original. Até o momento, os únicos deuses que fizeram isso em Saint Seiya foram Ares, Hades e Apsu, que é lá de Ômega, e imagino que você nem devia mais lembrar disso. A história de Ares gerou dois importantes produtos. O primeiro e mais conhecido é o mangá Sentia-Sho, aonde eles reaproveitam essa história da Ares, só que colocam um outro grupo de guerreiras de bronze para lidar com a situação. Basicamente, todos os tropos do filme são reutilizados aqui. Aparecem outros cavaleiros que tem dentro do filme, como o Guerreiro de Escudo, o de Cruzeiro do Sul, o de Orion. E é um mangá que rendeu 16 volumes, mais um volume extra, ou seja, tem mais volumes do que o Next Dimension, e também ganhou um anime que é uma merda. Quando eu acabar de fazer essa série de vídeos sobre filmes dos Cavaleiros do Zodíaco, eu vou voltar e vou fazer um vídeo sobre um mangá de Sentia-Sho que eu acho bem bacana, bem legal, e que se passa dentro da continuidade do mangá dos Cavaleiros do Zodíaco. Outro produto que esse filme gerou e é menos conhecido aqui no Ocidente é um musical, só que eu vou deixar essa parte em formato de short. Saint Seiya Super Musical é uma produção de 2011 que celebra 20 anos do primeiro musical de Cavaleiros do Zodíaco. Nele, revemos a história do primeiro filme de Cavaleiros do Zodíaco, o filme da Ares, mas por uma perspectiva diferente. A peça teatral começa na Era Mitológica, com 5 Cavaleiros de Prata defendendo Atena e derrotando Ares. Mas, para quem conhece a história do filme, sabe que eles são os antagonistas da história e enfrentarão os Santos de Bronze na Era atual. Eri, a reencarnação de Ares, é uma vendedora de flores que, após o encontro com Seiya e Tatsumi, vai trabalhar como empregada na mansão de Saori Kido. Eri tem uma personalidade bem diferente da do filme, sendo mais uma daquelas menininhas meio tontas e otakus de anime. O restante da história da peça é bem similar ao filme, porém o Seiya é quem mais tem destaque, ao invés do Yoga, e as lutas são mais dramáticas e longas.
Apesar de serem retratadas como batalhas musicais, Eris é interpretada por um homem que é especialista em fazer papéis femininos no teatro kabuki e entrega não somente a melhor atuação, mas também a melhor potência vocal, conseguindo alterar sua voz de tenor para contratenor com muita maestria. Além das músicas e a excelente performance, as mudanças na história deixam tudo muito mais rico e alguns plots são usados mais tarde, em 2003, no mangá Sentia Sho, como a ligação de Eris com as flores e o meteoro Repulse. Porém, a parte mais legal mesmo desse musical é que Jaguar, o Cavaleiro de Prata de Orion, na verdade não estava do lado de Eris. Ele ressuscitou para instigar os cavaleiros da era atual a alcançar o sétimo sentido, pois só assim conseguiriam destruir a Maçã Dourada e derrotar Eris. No final, ele salva Athena e se sacrifica segurando Eris para que Sei acerte a Maçã Dourada e destrua a deusa da discórdia, mostrando que nunca deixou de ser um honrado cavaleiro de prata. Acaba que essa versão de teatro é a melhor versão de um Cavaleiro de Orion. Os fãs de Tokusatsu vão perceber alguns rostos famosos, como o ator de Seiya que interpreta Glion, principal antagonista de Kamen Rider Gochard, Orfeu de Lira, que foi interpretado pelo ator de Bouken Black, lá de Boukenger, e a atriz que fez a Eri é uma cantora e dubladora bem famosa no Japão, fazendo algumas músicas de Super Sentai, sendo a mais famosa delas a abertura de Lupin Ranger vs Patoranger. Esse musical está disponível sem legendas aqui no YouTube. Então, vamos fazer a contagem? 1. O filme da Eris era para ser a primeira aparição do Seiya com a armadura de ouro. 2. Foi a primeira vez que o Kurumada criou um guerreiro que utilizava música, certamente o maior legado desse filme. 3. O design dele foi reaproveitado para o Mimi. 4. O dublador do Orfeu de Lira e sua trilha sonora foram reutilizadas no anime. Na verdade, toda a trilha sonora desse filme foi reutilizada no anime. 5. Orfeu de Lira é reimaginado e usado no mangá. 6. O Cavaleiro de Orion é um dos principais personagens de Cavaleiros do Zodíaco Ômega. 7. Primeira deusa que os Cavaleiros de Bronze enfrentam e derrotam. 8. Primeiro deus a usar hospedeiro e corpo real. 9. Primeira cena de um templo desabando no final do filme, algo que vai ficar muito recorrente daqui pra frente. 10. Gerou um musical de sucesso que ganhou DVD e CD. 11. Gerou Sentia Sho com 17 volumes, maior que Next Dimension. 12. Sentia Sho também virou um anime, mesmo que seja um anime bem merda. E se você contar com o Brasil, graças às inúmeras propagandas do filme na manchete, esse foi o primeiro contato que os brasileiros tiveram com a música Pegasus Fantasy. Vi esse filme pela primeira vez quando ele passou na manchete. Infelizmente, a manchete já estava passando a saga de Asgard, então para mim parecia meio bobagem eles estarem enfrentando Cavaleiros de Prata. E eu acabei vendo e revendo esse filme inúmeras vezes na casa do meu amigo de infância, o Juan, o que para mim é bastante importante porque em Sentia Sho aparecem dois Cavaleiros de Prata chamados Juan e Jorge, que são os cavaleiros respectivamente de Escudo e de Cruzeiro do Sul,
E parecia que a autora estava fazendo uma homenagem para nós dois, o que para mim foi muito legal. Tudo que falam de Cavaleiros do Zodíaco, a Grande Batalha dos Deuses e a saga de Asgard está completamente errado. E o Kurumada ainda copiou essa história dentro do mangá dos Cavaleiros. E eu vou te provar isso logo após a vinheta. Primeiro, quero começar com a história do filme. Yoga é convocado por um cavaleiro de barba ruiva para ir até Asgard e ajudar o seu povo. Chegando lá, ele encontra o Barba Ruiva sendo espancado por alguns soldados e o salva. A cena corta e descobrimos que Yoga foi dado como desaparecido. Os Cavaleiros de Bronze e Saori estão preocupados com ele e resolvem irem até Asgard, a Terra do Inverno Eterno. Lá, Athena se reúne com Durval, o representante de Odin na Terra, e nem ele e nem o Cavaleiro Deus, Loki, sabem qualquer notícias de alguém chamado Yoga. Durval é muito cordial, mas Loki usa seu cosmo para intimidar os Cavaleiros de Athena. Seiya, que não é bobo, não fica intimidado e revida a ameaça. Como está tarde, Durval convida Athena para passar a noite no Palácio Valhalla, mas ela fica meio desconfiada. Frey, um sacerdote de Odin, aparece com sua irmã, Freya, e oferece que Athena fique na casa de sua irmã, que não é uma guerreira e não representaria nenhuma ameaça a ela e seus cavaleiros, bem como seria mais rápido ela partir no dia seguinte. Frey prefere que eles vão antes que aconteça qualquer incidente e ele mesmo irá procurar por Yoga. Ao se retirarem, outros Cavaleiros Deuses aparecem e são hostis com os Cavaleiros de Bronze, e um deles especialmente lembra bastante o Yoga, mas Seiya não se intimida e até debocha da cara deles. Tenho que falar uma coisa, eu adoro Seiya nesse filme. Ele tá muito mais debochado, muito mais moleque, muito mais brincalhão. Ele acaba muito mais parecido com o Seiya do começo do mangá, que era um personagem com muito mais personalidades e camadas, e não o escravoceta que esqueceu da irmã, que ele se torna lá na saga dos Cavaleiros de Prata. Na casa de Freya, o Barba Ruiva aparece com a máscara de Yoga quebrada, mas não tem informações dele. Seiya e Shiryu resolvem sair para procurar o Cavaleiro de Cisne, enquanto Shun fica e protege Athena. Frey conversa com Durval, que está preocupado que uma batalha entre os guerreiros de Athena e de Odin aconteça. Ela é essencial para a manutenção da paz e da ordem na Terra, e ele acredita que Loki está tramando o início dessa guerra. Durval promete que irá ajudar que o conflito não aconteça, e no primeiro momento de descuido, ele ataca Frey pelas costas e o aprisiona. Enquanto Seiya e Shiryu vão procurar por Yoga, por algum motivo, Saori vai bater de frente com Durval sem a companhia de Shun, o acusa de traição e, obviamente, é atacada e capturada por ele. Ela recebe o golpe Escudo de Odin, que a deixa num estado catatônico e numa espécie de outra dimensão ao mesmo tempo. Então vamos para a parte que todos estávamos esperando. Porrada! Mas elas aqui são bem decepcionantes, por serem todas muito rápidas. A luta de Shun contra Ur não tem muita graça. Ele usa uma espécie de Excalibur que destrói a armadura do Shun, e que aparece e com apenas um Ave Fênix já manda Ur pro colo de Hades. Hung aparece para desafiá-lo, toma um golpe fantasma de Fênix, se acerta com os bumerangues
igualzinho aconteceu com Capela de Cocheiro lá na saga dos Cavaleiros de Prata. Mas Hung não morre e sacrifica sua vida para derrubar Shun e Ikki do penhasco. Para mim, essa luta é nível dos Trapalhões. Seiya vs Loki é uma luta hypada de tanto que o Cavaleiro Deus provocou Pégaso. Ele realmente está tramando junto com Durval para matarem Athena e assim poderem saírem de Asgard. O povo de Asgard sofre por viver uma vida de dificuldades e escassez de alimentos para proteger as geleiras eternas, enquanto os Cavaleiros de Athena podem usufruir de tudo de melhor que a Terra pode dar. A luta é intensa e é até bastante legal, mas Seiya ganha muito facilmente e ainda manda um migué pro telespectador dizendo que Loki era tão forte quanto ele. Não sei não, hein? Agora, a luta de Shiryu contra Midgard, ou melhor, Hyuga, era espetacular! Se tinha um motivo para você alugar essa fita, com certeza era para ver a luta do Shiryu contra o Hyuga, porque era uma luta que todo fã da época queria ver, desde a Batalha Galáctica. Todo mundo discutia quem era o Cavaleiro de Bronze mais forte. Era unânime que o Ikki era o mais forte. Só que o segundo lugar, a galera sempre debatia se era o Shiryu, se era o Hyuga, e cada um tinha lá o seu argumento. E esse filme foi lá e entregou o que todo fã queria ver. Eu era time Hyuga, você era de qual time? Com as batalhas resolvidas, Durval vai para o campo de batalha e começa a lutar contra Seiya. Ele se mostra superior a um Cavaleiro de Ouro e derrota também Shun, Ikki e Hyuga, que se metem durante a batalha. Inclusive, Hyuga é o único que consegue fazer algo após se recuperar da lavagem cerebral. Seiya então alcança o sétimo sentido, veste a armadura de Sagitário e consegue enfrentar Durval. Mas se Seiya o matar, Athena não sairá de seu transe e toda a luta terá sido em vão. Então Frey aparece novamente com uma espada dourada e fala para Seiya matar Durval, pois ele irá libertar Athena. Seiya fica em dúvida se é mesmo possível e deixa Durval acertar uns 200 escudos de Odin no coitado do Frey. Pô, Seiya, vacilo teu, hein? Frey alcança Athena e vai libertá-la destruindo junto a estátua de Odin. Seiya então toma coragem e atira a flecha dourada contra Durval, que se consagra como o único personagem que tenta se defender desse golpe. O sacrifício de Frey e a destruição da estátua de Odin fazem florescer a árvore Yggdrasil, e assim Asgard terá um tempo quente e próspero por muito tempo. Dos 4 filmes de Cavaleiros, acaba que esse é o que eu menos gosto, mas não por ele ser muito inferior ou coisa do tipo. Eu acho que faltou alguns minutinhos a mais para desenvolver a história e as lutas. Se esse filme tivesse uns 10 minutinhos a mais, eu acho até que ele seria o melhor de todos. A história de fundo, para mim, é a segunda melhor dentre todos os filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. E o plot, se tivesse alguns minutinhos a mais, seria interessante colocar essa dúvida. Se realmente não seria tudo um plano do Loki, que é um Cavaleiro Deus que leva o nome do Deus da Trapaça. Se colocassem essa dúvida, uma intrigazinha ali um pouquinho mais política, pô, ia ser um filmaço. Também faltou aí bastante uns minutos a mais para as lutas dos Cavaleiros Deuses, que acabaram parecendo uma ameaça muitíssimo pequena. E eu também gostaria muito de uma armadura pro Frey. Ele tem todas as características e poderes de um Cavaleiro Deus,
um cavaleiro deus mais forte até do que o que eles se enfrentam, só que não é mostrado, ele só aparece lá com o manto dele e acaba me gerando essa dúvida. Eu acho que daria bem mais ênfase pro enredo ele se mostrar um cavaleiro deus que estava do lado de Atena e da paz do mundo inteiro. Mas mesmo assim, eu não acho que esse filme ficou lá muito atrás do filme da Ares ou dos outros 4 filmes originais. Diferente do que o povo acredita, esse filme não foi um mega sucesso e por conta disso os produtores do anime criaram a saga de Asgard. Não, meu amigo, a história é completamente diferente. Eu não sei por que as pessoas simplesmente não procuram informação na internet. Na verdade, esse filme foi planejado juntamente com a saga de Asgard. Segundo entrevista de um dos produtores, eles foram convocados para uma reunião às pressas porque o anime dos Cavaleiros do Zodíaco iria encostar no mangá muito em breve e eles precisavam criar uma saga filler para se criar uma barriga e assim continuar acompanhando o mangá. Então os produtores e os roteiristas se reuniram, eles começaram a debater. Segundo essa entrevista, essa reunião durou 12 horas, foi uma das reuniões mais estressantes que ele já passou na vida. E após essa reunião, eles saíram com o esboço de 2 projetos, uma saga filler e um curta-metragem, ambos baseados na mitologia nórdica. Nenhum dos produtores e roteiristas ali da reunião realmente estavam botando fé no projeto. Afinal, foi algo pensado muito às pressas. Só que, para surpresa de todos eles, a saga de Asgard foi a saga com maior audiência durante a exibição original de Cavaleiros do Zodíaco. Ela foi um sucesso completo, tanto de audiência quanto de venda de bonecos. Muito diferente também do que muito idiota fala por aí, né? E o que eles também não poderiam imaginar é que a saga de Poseidon, que seria adaptada logo em seguida e que foi escrita pelo autor original, iria afundar completamente a audiência e assim o anime acabou prematuramente. Na verdade, essa entrevista que eu li foi o que me motivou a fazer essa série de filmes, porque eu achei muito interessante mesmo as coisas que o produtor falou, mas ele apenas falou desse filme e da saga de Asgard. Pena que esse link eu encontrei lá no Twitter e depois que o Xandão derrubou a rede social, o Elon Musk bugou aquele sistema de buscas e eu não consigo mais encontrar essa entrevista de jeito nenhum. Mas se eu encontrar de novo, eu aviso lá na parte de comunidade e coloco o link aqui no primeiro comentário fixado, porque ela é realmente muitíssimo interessante. O filme foi exibido no dia 12 de março de 1988, durante a exibição do episódio 69 de Cavaleiros do Zodíaco, aonde o Shun enfrentava o Afrodite, ou seja, 4 episódios antes da saga de Asgard. É claro que não tinha como o filme explodir de sucesso e em um mês os produtores criarem toda uma saga filler e animar aquilo. Quem vive falando isso na internet é um completo idiota. Por conta do que estava passando na TV na época, que a gente vê alguns plots meio parecidos. Como, por exemplo, um grande mestre que está tramando contra o seu próprio deus, ele usar alguns cavaleiros que comanda como se fossem peças descartáveis de xadrez, uma tentativa de golpe de estado e uma espécie de Satã imperial que ele usa no yoga. Na época de produção desse filme, o Kurumada ainda não tinha definido várias coisas. Uma delas era o design do Cavaleiro de Peixes. Se você
teve aquele primeiro álbum dos Cavaleiros do Zodíaco, você deve lembrar que aparecia lá como Cavaleiro de Peixes um cara que era um moreno, alto e muito misterioso. E quando apareceu na série de TV era basicamente uma mulher trans e muita gente deu muita gargalhada e a galera que tinha o signo de peixes foi completamente zoado na escola. Ele também não tinha definido os novos golpes dos personagens, como o Execução Aurora e a Tempestade Nebulosa. É por isso que esses golpes não são usados no filme. E com esse filme tão próximo ao fim da saga do Santuário, faltando apenas 4 episódios, faria todo sentido que esse filme mostrasse primeiro as novas armaduras dos Cavaleiros de Bronze. Só que o Kurumada também não tinha definido isso ainda. Então esse filme teve que usar mesmo as armaduras antigas. Então acaba que Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha dos Deuses, não tem um atrativo certo para você ir ver esse filme no cinema, como os demais. Não tem um motivo claro para chamar a criançada. A não ser que seja ver Asgard antes de todo mundo. Mas, sinceramente, me parece um argumento muito fraco. Eu acho que as crianças não estavam nem aí para isso, ou sequer isso era publicado e divulgado por aí. Pelo menos eu e a grande maioria das crianças só pegavam esse filme na locadora e no jornal o Globo porque queriam ver o Shiryu caindo na porrada com o Yoga mesmo. Acaba que esse filme foi feito mesmo para que os produtores tivessem um orçamento para fazerem a saga de Asgard, que, como se passava em um outro ambiente, em uma outra mitologia, necessitava de uma trilha sonora completamente nova. Já expliquei isso lá no meu vídeo do filme da Ares, mas tanto os produtores de Cavaleiros do Zodíaco, como de Dragon Ball Z, ou como de tantos outros animes, usavam esses filmes da Toei para pegar o orçamento e criar uma nova trilha sonora e incorporar essa trilha dentro da série de TV. Era uma jogada realmente de mestre. E essa, pra mim, foi a maior jogada de mestre de todas. Porque tanto esse filme quanto a saga de Asgard tem pra mim a melhor trilha sonora de todas. Sério, é fenomenal! Esse filme acabou fazendo muito sucesso entre o público feminino, porque os personagens eram mais altos, magros, belos, como o Frey e o Loki. A trama também era um pouco mais pensada, um pouco mais ambígua, tinha ali alguns tons de cinza, e essa mesma fórmula foi repetida lá na saga de Asgard. E pra mim isso foi fenomenal, acrescentar ainda mais elementos shoujos em Saint Seiya, que pra mim é o maior triunfo dessa série. Esses elementos mais ambíguos e com tom de cinza são muito melhor trabalhados na saga de Asgard, afinal eles têm muito mais tempo. Pra mim é tão mais bem trabalhado, tão mais ambíguo, que eu fico triste com a morte de todos os Cavaleiros Deuses. Todos ali tinham os seus motivos e suas causas para lutar e defender. Eu não acho que ali realmente tinha um lado errado ou não. Para mim mostrava que na guerra só tem perdedores. Para mim é uma saga realmente muito pesada e muito boa. Ninguém ali merecia morrer, além do Alberich, que era um cuzão, né? De longe minha saga favorita. Pena que por não aparecer as novas armaduras dos Cavaleiros de Bronze nesse filme, acaba dificultando de encaixar ele ali na cronologia da série. Para mim, esse filme acaba se passando logo após o filme da Ares, antes das 12 Casas. Isso justifica a ameaça mais fraca, eles não terem armaduras novas e nem golpes novos. E também dá todo o tempo do mundo
para Asgard trocar e eleger um novo representante de Odin e aquele verão acabar passando. Mas se você acha isso um absurdo, que isso não tem que se encaixar na série, tudo bem, porque afinal, cânone nem existe mesmo. Eu ainda tenho mais uma coisa para falar desse filme, só que eu vou deixar em formato de short, porque fica mais fácil de cortar depois. Antes do filme Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha dos Deuses, estrear no dia 12 de março de 1988, a Shonen Jump estava comemorando seu número 1000, no dia 23 de fevereiro de 1988. Essa edição veio com muitos capítulos especiais das obras que estavam saindo na época, e uma delas foi Cavaleiros do Zodíaco. A história em questão é Blue Warrior, muito similar ao que vemos no filme. Yoga é convocado para a Sibéria para ajudar Bluegrad, uma terra mística aonde é sempre inverno e que as pessoas desconhecem sua existência. Ele é confrontado por Alexei, um Blue Warrior, o guardião das geleiras eternas. Alexei convida Yoga a se aliar a ele e expandirem as terras de Bluegrad. Assim, seu povo não passará mais frio e fome. Yoga se recusa a participar da derrubada de outros reinos e é derrotado e aprisionado por Alexei. Na prisão, Yoga conhece Natácia, irmã de Alexei, que está preocupada que seu irmão mate seu pai, que é líder daquele reino, e que assim assuma a liderança do povo numa guerra de invasão a reinos vizinhos. Com a ajuda de Jacó, Yoga foge da prisão para deter Alexei antes que ele acabe matando seu próprio pai, só que é tarde demais. Yoga o derrota, mas o deixa vivo, para que ele expie seus crimes e cuide de sua irmã que tentou se matar. A história é muito similar ao filme Cavaleiros do Zodíaco e a Batalha dos Deuses. Alexei é idêntico a Frey, Natácia é idêntica a Freya, tanto em aparência quanto em personalidade, e a motivação dos vilões é a mesma. E aí, você acha que o Kurumada estava sem ideia do que fazer, deu uma olhadinha no filme e criou uma história baseada nela? Ou era para essa história ter saído 2 semanas depois como propaganda do filme? Deixa aí sua opinião nos comentários. Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha dos Deuses é outro filme que eu vi pela primeira vez na Manchete, assim como a grande maioria dos brasileiros. A Manchete também passou esse filme já quando a série estava um pouco mais avançada, então toda a trama aqui parecia meio estúpida e confusa, porque a gente já conhecia Asgard. A única coisa que realmente valia o filme era ver Yoga vs Shiryu, porque era uma coisa inédita e foi discussão e debate na escola no dia seguinte de todo o Brasil. E é outro filme que eu vi mais vezes lá em 98, na casa daquele meu amigo Juan, que eu citei no vídeo da Ares, pois ele tinha esse filme aqui que saiu pela editora Globo. Na época, meu irmão já tinha comprado um videocassete, mas a gente acabou perdendo isso daqui, eu fiquei puto da vida, mas tudo bem, acontece. Pouco tempo depois, quando eu comprei o aparelho de VHS, que eu comentei lá no vídeo sobre minha história de gravar Dragon Ball GT, eu consegui todos os filmes do Cavaleiros do Zodíaco que saiu pela Flash Star. Todos eu tenho originais, só que eu só tenho a capa do filme do Abel. E tô tentando pegar pra tirar xerox, só que, meu Deus, ninguém disponibiliza mais isso na internet. Antes de pensar em gastar, pense na fatura do cartão. Ainda tem os Funko Pop e o gibizinho que tu comprou na Amazon. Agora, se você quer gastar um pouquinho mais consigo mesmo ou presentear alguém querido, não deixe de usar o nosso link da Amazon, que está no primeiro comentário fixado, porque ele ajuda demais aqui no canal. Você pode comprar qualquer coisa, um Funko Pop, um gibizinho ou mesmo uma geladeira. Qualquer coisa a gente tem um cashbackzinho que ajuda pra caramba. E se você também quer colaborar de um outro jeito, seja um membro aqui do canal por apenas
apenas R$ 7,99 você tem vídeos exclusivos. E eu tenho certeza que você vai se interessar por esse daqui. O filme do Abel precisava ser uma saga de Cavaleiros do Zodíaco dentro do anime e do mangá, por conta desses detalhes, que você saberá logo após a vinheta. Antes de falar desse filme, eu preciso falar do impacto cultural que ele foi aqui no Brasil. Cavaleiros do Zodíaco já era um fenômeno nacional e isso todo mundo já sabe. Só que filmes de anime no cinema, isso não era algo comum. Pelo menos eu só sabia que já havia passado Akira e o filme do Street Fighter 2. Só que foram filmes que eu não consegui ver no cinema, que eu só consegui ver depois, quando passou na TV e quando aluguei em VHS. O filme lotou as salas de cinema de uma forma que eu jamais vi e provavelmente jamais verei de novo. Isso porque, na época, a gente não tinha uma grande variedade de acesso a outros desenhos, outros programas, a jogos. A gente era muito limitado mesmo ao que passava na TV aberta. E o que passava na TV aberta atingiu um público imenso que nenhum, Minecraft hoje conseguiria atingir, conforme Cavaleiros do Zodíaco atingiu. Todo menino conhecia e gostava do desenho, e muito adulto também, tá? Então, era realmente um fenômeno gigante, e a gente sabendo que ia ter um filme com uma história inédita passando no cinema, pra gente que não estava acostumado a ver isso todo mês, parecia realmente algo grandioso e que a gente não podia perder de jeito nenhum. Se você é dessa época, você provavelmente lembra da sua ida ao cinema para ver esse filme. Para muitos dos meus amigos, essa foi a primeira vez que eles foram no cinema. A minha não foi, só que eu não lembro qual foi. E essa é a primeira que eu tenho uma memória nítida da minha ida até lá. O filme estreou no Brasil no dia 14 de julho de 1995, poucos dias antes do meu aniversário. E de presente eu pedi para minha mãe me levar para ver esse filme na estreia, porque eu queria ser o primeiro dos meus amigos a ver o filme e contar tudo para eles. Na época ninguém se importava com spoiler. E eu não lembro se a minha mãe ou se foi o meu irmão foi até o cinema de manhã para comprar o ingresso para a gente ver o filme à tarde. E se passaram várias e várias horas depois do acordado que era para eu ver o filme. E aí eles chegaram, eu não lembro qual foi, dizendo que os ingressos para a estreia já tinham acabado e que eu veria o filme somente no dia seguinte e que sentaria na escada. Porque, sim, estavam vendendo ingresso para sentar na escada de tão lotado que os cinemas estavam. E não pensa que a gente estava reclamando disso não, tá? A gente estava feliz da vida e nem foi a única vez que eu vi um filme sentado na escada. Para compensar que eu não fui na estreia, eles compraram para mim uma revista Herói que falava do filme e eu peguei e li toda a matéria sobre o resumo do filme e eu aqui imaginei um filme completamente diferente e até mais empolgante, mesmo aqui sendo um bom resumo, só que a imaginação da criança aqui foi lá longe. Calhou que essa revista acabou me marcando muito e não foi bem por conta do filme dos Cavaleiros, e sim por conta de algumas matérias, como essa matéria aqui de Gundam, que eu só conhecia o visual, então a matéria fala um pouco mais da série. Eu sou muito fã mesmo, principalmente do Universal Century,
Inclusive eu faço até cosplay de Paquita, quero dizer, de Char Aznable. Uma matéria sobre Jetman, uma série Super Sentai mais séria, que é uma das minhas favoritas, e na época eu fiquei doido pra ver, e que eu também faço cosplay do Black Condor. E uma matéria sobre a fase Z de Dragon Ball, da qual eu tinha pouquíssima informação. Conhecia mais um pouco o visual e alguma coisa de jogos de videogame que eu via na época. A revista também é interessante porque ela tem algumas imagens promocionais que não estão incluídas no filme, mas a mais interessante, sem dúvida, é essa luta do Shiryu contra o Jaú, que foi completamente cortada do filme. No dia seguinte, fui até o cinema de rua, conferi o filme e pude ver o tamanho absurdo daquela fila. Ou melhor, o tamanho das filas, porque eram umas 3 filas de aproximadamente 350 metros. E eu não estou exagerando, tá? Eu fiz questão de ir até o local que funcionava esse cinema de rua, que hoje em dia está fechado e funciona um restaurante popular. Peguei o celular, botei um aplicativo e fiz a medição até onde eu lembro que a fila estava. E deu 350 metros. Se somar as 3 filas, dá um pouco mais de 1 quilômetro. O que, cara, é um completo absurdo. Eu só fui ver uma fila tão grande quanto essa no anime Family de 2008, que chegou a aproximadamente 1,5 km, atravessando a faculdade Gama Filho até a estação de Piedade, no Rio de Janeiro, e quando saiu a primeira parcela do auxílio emergencial durante a pandemia. Na época, com um ingresso, você podia permanecer na sessão e assistir o filme novamente. Então era muito comum as pessoas chegarem atrasadas no filme. Quando a sessão terminava, eles permaneciam até a próxima sessão e assistiam até a parte que tinham perdido e iam embora. E eu tenho a impressão que esse filme dos Cavaleiros acabou com essa prática, porque você era chutado aos pontapés para fora da sua sessão, porque tinha que caber todas essas crianças na próxima sessão, então não podia ficar ninguém ali para assistir de novo. E sinceramente, eu não lembro de depois conseguir ficar numa sessão de cinema e assistir um filme. Eu acho que esse filme acabou com isso. Ver o filme do Abel no cinema foi algo realmente único e impactante. Para mim, a parte que mais marcou foi quando tocou a abertura dos Cavaleiros do Zodíaco e todas as crianças do cinema cantaram em uníssono aquela abertura medonha, como se fôssemos um coral. Cara, eu chego a me emocionar até hoje quando eu lembro disso. Foi foda demais, por pior que seja aquela abertura. E você pode estar se perguntando, ué, mas nesse filme não toca abertura nenhuma? Bom, na versão da Gota Mágica tocava, inclusive tinha algumas alterações de trilha sonora e ninguém se importava com isso. Um fato engraçado é que tanto no pôster quanto na VHS consta na verdade uma imagem errada. Isso daqui é um dos pôsteres do filme do Lúcifer. Tanto que gerou um monte de dúvida e um monte de gente se perguntando cadê esse personagem daqui? E eu cheguei a ver um pôster alternativo na página Cultura Anime. Esse pôster constava ali os protagonistas com as armaduras de ouro, o que, na minha opinião, teria chamado muito mais pessoas para o cinema, teria gerado muito mais curiosidade, mas eu descobri só recentemente que se tratava de um pôster que veio numa revista Herói, só que muita gente, principalmente de locadora, acabou usando aquilo para promover a locação da VHS. E, como sempre, agradeço aqui ao CR, lá do Cultura Anime, por sempre me deixar usar
as imagens e fotos que ele publica. O filme estreou no Japão no dia 23 de julho de 1988, enquanto passava na TV a luta dos cavaleiros contra o Alberiche. Constantemente, esse filme é erroneamente considerado se passar após a saga de Poseidon. Isso é um erro interpretado porque durante o filme, o Shiryu e o Yoga aparecem usando as armaduras de ouro de seus mestres. Mas, como eu já disse lá no meu vídeo da Ares, esses filmes eram feitos para chamar a molecada para mostrar algo inédito e que todo mundo queria ver. No caso, era esses dois cavaleiros usando essas armaduras douradas. E, graças a Deus, nós tivemos essa mesma experiência aqui no Brasil, porque os episódios que estavam passando na manchete ainda não tinham chegado nessa parte da saga do Poseidon, então a gente pôde conferir pela primeira vez os nossos heróis usando as armaduras dos seus mestres. E isso a gente já sabia que era completamente possível, porque haviam imagens desse filme usadas na primeira versão da abertura que passava lá na manchete. Saori está tranquila em seu jardim quando aparece uma figura enigmática, seu irmão há muito tempo desaparecido, Abel. Saori brinca e se diverte com ele como jamais vimos. Aquela garota séria, preocupada e que está sempre tentando se sacrificar, agora parece leve, tranquila e feliz. Ao perguntar por que Abel voltou de repente, ele explica que na era mitológica, Zeus puniu os humanos com um dilúvio por conta de suas ambições e por desobedecer os deuses. E atualmente, os humanos continuam ambiciosos e esqueceram deles. Então, ele mesmo irá aplicar um novo dilúvio para limpar a terra e abrir a porta para uma nova era dos deuses. Assustada com a vontade maligna de seu irmão tão carinhoso, ela mantém a postura e finge aceitar a situação. Enquanto ambos tomam chá na mansão Kido, os Cavaleiros de Bronze chegam e se deparam com Abel e seus 3 Cavaleiros da Corona do Sol. Eles explicam que com o retorno de Abel, os Bronze Boys não são mais necessários, pois quem irá proteger Athena daqui para frente serão eles 3 e os Cavaleiros de Ouro. E para mostrar que são aliados, Abel ressuscitou os 5 Cavaleiros de Ouro mortos durante a Batalha das 12 Casas. Inconformado e morrendo de ciúmes com a possibilidade de Athena estar num romance incestuoso, Seiya acha que só pode ser uma grande farsa e ao chegar perto para tentar falar com sua amada, ele é prontamente surrado por Atlas, que arrasta sua cara literalmente no chão. Athena vira as costas para seus Cavaleiros de Bronze e pede para que eles não se metam mais nos planos dos deuses. Na casa de Seiya, os Bronze Boys estão sem ação, mas aceitando aos poucos a situação. Afinal, eles não podem fazer nada, agora que são menos necessários. Somente Seiya não aceita a situação, chora, briga com seus amigos e sai desamparado nas ruas, tal como um adolescente sofrendo por perder o seu primeiro amor. Ah é, eles são adolescentes. Um adendo aqui. Esse filme brinca muito com esse suposto amor entre o Cavaleiro de Pégasus e Athena, algo que é mais exclusivo do anime. O anime brincou muito mais com essa possibilidade. No mangá, eu não acho que eles têm esse tipo de relação.
Chegou sim, rolar ali um climazinho entre eles, principalmente no arco dos Cavaleiros de Prata, mas o anime trouxe e brincou muito mais com essa possibilidade de romance. Então, como esse filme se passa na cronologia do anime, eu acho completamente válido ele usar isso como o plot central dessa história. E no anime essa relação realmente existe, tanto que na continuação do anime, que é o Cavaleiros do Zodíaco Ômega, o cavaleiro e a deusa, eles meio que são casados e tem um filho adotivo que é o Koga. Esse filme fez muito sucesso no Japão entre o público feminino por trazer um pouco mais de elementos shoujos, personagens mais bonitos, altos e esguios, como Abel e os seus cavaleiros, e também todo esse trabalho desse romance, desse suposto amor proibido entre cavaleiro e deusa, que é o melhor retratado nessa história, também ajudou bastante na popularidade desse filme com o lado feminino do fandom. Shiryu vai até seu mestre e pergunta quem é Abel, e ele revela que na era mitológica, Abel se autoproclamou o Deus Sol. Porém, sua ambição e por desobedecer os deuses, ele foi punido por Zeus e por Apolo, que voltou a se tornar o Deus Sol. E como punição, Abel foi esquecido por todos. Percebe que legal? Abel quer punir os humanos porque eles são ambiciosos e porque desobedeceram os deuses. Exatamente a mesma coisa que ele fez. Só que ele não consegue perceber isso. Hipocrisia que fala? Pode até ser. Só que nós vivemos fazendo exatamente a mesma coisa. O outro tá sempre errado. Já a gente tivemos motivos para fazer exatamente aquilo. Quando anunciei que ia fazer essa série de vídeos sobre os filmes dos Cavaleiros do Zodíaco, eu recebi alguns comentários de pessoas dizendo que o Abel era um personagem bíblico e que isso gerou ali um grande problema na época, uma discussão, que alguns pais proibiram de ver os filmes. E, assim, isso nunca chegou para mim, isso nunca aconteceu comigo, porque eu sempre entendi que se tratava de um deus menor da mitologia grega. Na revista Herói que falei, diz que ele é um deus babilônico. Só que isso não está certo. Eu, mais tarde, pesquisando sobre mitologias, que foi algo que eu gostava de fazer desde pequeno, eu entendia que Abel era um deus menor grego que representava um aspecto do Sol. Assim como no Egito tem vários deuses do Sol que são exatamente isso. E então depois eu ainda pensei que talvez Abel fosse uma versão de Mitra, que é um deus persa que foi assimilado na mitologia romana. Só que eu estava errado esse tempo todo. Abel, ele é um personagem realmente exclusivo desse filme, um personagem completamente inventado, e que a gente tem um registro, graças ali a uma das enciclopédias de Cavaleiros do Zodíaco, que diz que o Kurumada foi chamado para dar alguns palpites e ideias para o filme, e ele deu um palpite do Abel, ele chegou até ali fazer um esboço do personagem, e esse character design foi concluído pelo Shingo Araki, que era o character design principal do anime, e por eles serem irmãos e por o Kurumada ter feito esse esboço, eu aceito completamente ele ter reciclado esse design para usar no Apollo, lá no prólogo do céu, que iria sair
muitos anos depois. A história de Abel provavelmente se aproveita de um gancho, de um conto, de uma história em que Zeus pune Apolo, faz com que ele viva entre os humanos e perca temporariamente o seu cargo como deus do sol. Com esse vácuo de poder, Abel teria se autoproclamado deus do sol, o que gerou ali a revolta entre alguns deuses, como Zeus e Apolo, que teriam se juntado para derrubar Abel, e assim Apolo voltou novamente a ser o deus do sol. Só que isso é muito pouco comentado no filme, mas provavelmente ou Kurumada, um dos produtores ou um dos roteiristas, se aproveitou desse gancho e que eu acho muito interessante. Também acho muito interessante que o Abel fala algumas vezes que ele foi ressuscitado por 12 deuses do Olimpo. E nunca é revelado quem são esses deuses. Então me faz pensar que 12 deuses viram o que Atena estava ali fazendo na Terra, só que não quis sujar as próprias mãos. Então eles se uniram e ressuscitaram um deus esquecido para fazer o trabalho sujo por eles. Seja por puro capricho ou por puro medo, já que Ares tinha sido eliminada pelos Cavaleiros de Bronze e que Atena realmente se mostra uma ameaça e uma forte protetora da Terra. Eu acho esse plot muito interessante. Eu acho que isso devia estar no anime, de deuses covardes que não querem sujar as próprias mãos. E se eu fosse fazer um mangá spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, era esse plot que eu iria usar. Dá uma chance aí, Kurumada! Seiya, após brigar com seus amigos, resolve ir até o templo de Abel e resolver tudo sozinho. E após a revelação do mestre ancião, Shiryu, Yoga e Shun também partem para lá. Em um dos seus momentos de interação, Atena tenta pegar Abel desprevenido e eliminá-lo, para assim salvar a Terra, o que não adianta, afinal ele lê pensamentos e facilmente a mata. Mas não por completo. Ele envia sua alma para o Seikishiki, pois quer ao menos preservar o belo corpo de sua irmã, da qual ama muito e está repleto de tristeza pelo que fez. Camus e Shura veem toda a situação e partem para cima de Abel, mas são facilmente eliminados pelos 3 cavaleiros da Corona Solar. Então, agora, os Bronze Boys precisarão derrotar os 3 Cavaleiros de Abel, 3 Cavaleiros de Ouro, para só então enfrentar Abel e resgatar Atena. Tudo isso antes que a sua alma caia para sempre no Poço Infernal. Um outro adendo aqui. A saga de Hades já tinha começado no mangá. E é Hades sim, tá? Não é Hades, igual ficou na dublagem. Então, o filme ele se aproveita desse plot dos Cavaleiros de Ouro ressuscitados, mantém Máscara da Morte e Afrodite como traidores, mata logo o Shura e o Camus e deixa aquela incógnita sobre de que lado Saga tá. Afinal, ele tinha sido o vilão do arco anterior e que os heróis não tinham derrotado. O que derrotou Saga foi uma crise de consciência dele. Então, de que lado que ele vai estar aqui nesse filme? Para mim, esse é o maior ponto alto do filme. Mas eu vou chegar lá já já, tá? Seiya chega ao santuário sozinho e leva outra surra de Atlas, que deixa o Cavaleiro de Bronze à beira da morte. Shiryu encontra-se com Máscara da Morte de Câncer.
E vemos novamente seu golpe Cólera do Dragão ser detido pelo Cavaleiro de Ouro. A armadura de Câncer está sendo controlada por Abel e por isso voltou a obedecer o Cavaleiro Maligno, que parece mais poderoso do que antes. Para se vingar do que aconteceu na Batalha das 12 Casas, Máscara da Morte envia Shiryu para o Seiki-Shiki novamente e pretende jogar o Cavaleiro de Bronze de lá. Porém, era exatamente isso que o dragão queria o tempo todo. Queria confirmar que Athena ainda não havia morrido e que sua alma apenas estava caminhando por aquele limbo. Então, Shiryu eleva seu cosmo e derrota facilmente o mais bucha dos Cavaleiros de Ouro. O próximo a ter uma revanche é Afrodite de Peixes, que ataca Shun em um campo de rosas. Pela primeira vez, Shun não está para brincadeira, está disposto a lutar com tudo desde o começo e lança a sua tempestade nebulosa contra o Cavaleiro das Rosas. Porém, por não ter feito aquecimento, ou seja, não ter apanhado bastante para encher a barra de especial, ou melhor ainda, não ter usado o sétimo sentido, o golpe não passa de uma leve brisa matutina para o Afrodite de Peixes, que facilmente derrota o Shun com uma rosa sangrenta, que absorverá lentamente todo o sangue do Cavaleiro de Andrômeda. Como sempre, o seu golpe mais forte, Ikki, é ativado e já chega com os dois pés na porta, mandando um golpe fantasma de Fênix para acabar com o psicológico do Dourado e o vascar com Ave Fênix, incinerando todas suas rosas. Inclusive, o golpe fantasma de Fênix aqui é praticamente reciclado do que vimos lá no filme da Ares. Porém, essas vitórias de nada adiantam, pois Atlas aparece logo em seguida e derrota quem venceu a luta. O próximo a lutar é Yoga, do qual Abel deixou que avançasse, pois queria que ele fizesse um esquife de gelo para preservar o corpo de Athena. Afinal, Camus já havia sido eliminado. Ao recusar, Yoga enfrenta Berengue de Berenice, que ataca com fios de cabelo, algo muito criativo para mim na época. Yoga apanha bastante, mas ao se lembrar do Deus católico, do qual considera o verdadeiro Deus e que também parece protegê-lo, Cisne vê que está enfrentando um mero Deus falso esquecido como Abel, se levanta, desperta o sétimo sentido e derrota o primeiro cavaleiro da Corona Solar, mas desmaia logo em seguida. Essa luta do Yoga contra Berengue de Berenice parece ter inspirado Kurumada, pois um pouco mais tarde o Cisne iria enfrentar novamente um cavaleiro que usa fios, o Minos de Grifo, durante a saga de Hades. E para mim, essa luta parece uma versão piorada do que a gente vê no filme. Mas para mim, agora vem a parte mais interessante do filme e que é uma pena não estar na obra original. Após a surra que Seiya levou de Atlas, Saga se encaminha até Pégasus e fala que Seiya abandonou a esperança e a vontade de lutar, que ele apenas foi contra Bel na esperança de morrer, pois acreditou que Athena havia os traído e não entendeu que ela tentou os proteger o tempo todo de enfrentar o inimigo imbatível, do qual apenas um outro deus poderia dar conta. Seiya finalmente entende os sentimentos de Saori e resolve se levantar e acertar ao menos um golpe em Abel e vingar sua amada. Mas Saga
diz que isso não é o suficiente. Seiya já aceitou sua derrota, continua com o desejo de morrer e não de salvar a deusa, e que o sacrifício dela teria sido em vão, e com tanta pouca vontade, ele nem sequer conseguiria atingir o Saga. O que dirá então derrotar um deus tão poderoso quanto Abel? Saga não é somente duro com suas palavras contra Seiya, ele também o golpeia com seu golpe mais poderoso, a Explosão Galáctica. Que, para quem não sabe, essa é a primeira vez que o Saga usa esse golpe no anime. Apesar dele ter usado sim a Explosão Galáctica contra o Ikki e o Seiya no mangá, essas cenas foram completamente retiradas durante a Batalha das 12 Casas no anime. Esse golpe só quem usa durante o anime antigo é o Kenon, e isso acaba gerando um efeito Mandela na gente, porque a gente lembra sim do Saga usando esse golpe. Mas em anime ele só usa nesse filme e anos mais tarde lá na saga de Hades e no Soul of Gold. Saga então faz Seiya passar por um mini arco de treinamento, do qual ele precisa recuperar a vontade de lutar, dominar o sétimo sentido e assim ter uma chance contra Bel. E Seiya consegue superar o golpe Explosão Galáctica e ferir Saga. Porém, Jaú aparece para deter Pégaso, e para deixar a última esperança de salvar Athena prosseguir, Saga se sacrifica para eliminar Jaú. Cara, isso tinha que ter na obra original. O Saga foi o vilão anterior, imbatível, do qual os heróis não derrotaram, e apenas o que deteve ele foi uma crise de consciência. Então, o próximo vilão só poderia ser possível de derrotar após os nossos heróis superarem o Cavaleiro de Gêmeos. E isso no mangá meio que acontece, só que através da figura do Kenon, que é uma versão nerfada do Cavaleiro Dourado, e que para mim é insuficiente. Todo esse treinamento de Cosmo e esse discurso coach realmente traz uma redenção digna ao antigo vilão. Faz realmente a gente pensar que ele se arrependeu, mudou e de quebra ainda treinou o herói da próxima geração. Não vou desmerecer o arco do santuário dentro da saga de Hades, do qual o Saga também faz esse papel de incógnita e que tem ali sua redenção. Porém, ele não passa ali uma lição para os Bronze Boys, não passa ali uma lição para a próxima geração de cavaleiros. Ele trata ali somente do elenco mesmo dos Cavaleiros de Ouro. Quem acaba fazendo esse papel de dar ali um certo destino para a próxima geração de cavaleiros é o Kenon, que é o irmão gêmeo dele. Só que eu acho isso insuficiente, cara. Tinha que ser o vilão da saga principal do anime, sabe? Eu acho, bem lá no fundo, que o personagem do Kenon não deveria existir. Quem deveria ter despertado Poseidon e ter todo aquele arco ali era outro personagem, outro cavaleiro de Atena, outra pessoa rejeitada, sem nenhuma ligação com o Cavaleiro de Gêmeos, e que então o Saga fizesse o papel que o Kenon fez durante o arco do inferno na saga de Hades. Por mais que isso fosse difícil, né? No momento que ele se rebelasse contra o Deus do Inferno, ele teria ali a sua ressurreição retirada. Eu não sei como eu faria isso se eu fosse consertar a obra original, mas eu faria o Saga ensinar um golpe novo para o Seiya, pelo menos. E
esse lance do Saga se sacrificar para matar o Jaú lembra bastante o dragão final do Shiryu, só que essa ideia o Kurumada também aproveitou mais tarde, porque o Kenon se sacrifica da mesma forma para matar o Radamantes. Então está na hora de enfrentar Atlas, a maior ameaça que havia derrotado quase todos os Cavaleiros de Bronze. E mesmo com a união de todos eles, é impossível derrotá-lo. Seiya lembra-se novamente das palavras de Saga, desperta o sétimo sentido e veste a armadura de Sagitário. Sua atitude motiva Yoga e Shiryu a também elevarem mais os seus cosmos e vestirem pela primeira vez a armadura de Libra e a armadura de Aquário. Cara, o cinema foi a loucura aqui. Apenas com a união dos três, Atlas é enfim derrotado, sendo talvez o subordinado mais forte de um deus em toda a franquia. Quando eu via esse filme e via o quão poderoso o Atlas era, eu acreditava que sua força vinha do fato dele ser um semideus, filho de Poseidon. E eu não entendia o porquê que ele estava do lado do Abel. Eu já conhecia um pouco de mitologia grega e sabia da relação de Atlas e Poseidon. Ou pelo menos aquele mito de que Atlas carrega a terra nas costas. E por conta da Herói, eu acreditava que o Jaú também era um semideus e que por isso o Saga precisou se sacrificar e não simplesmente derrotar ele com explosão galáctica. Dentro dessa revista diz que o Jaú é filho de Abel e eu sinceramente não sei de onde eles tiraram essa informação. Chegou a hora de enfrentar Abel, que para decepção de todos, já tira do caminho Shiryu e Yoga com suas novas armaduras, sobrando apenas Seiya. Os golpes do protagonista são inúteis contra o falso Deus Sol e sempre seus punhos voltam-se contra ele mesmo, que é uma mula que continua tentando e se ferindo cada vez mais, a ponto de parecer um tolo para qualquer criança que estivesse assistindo isso no cinema. Mas sua insistência faz seu cosmo chegar até Athena, que estava no Seiki-Shiki, da qual finalmente sai do seu transe e volta do mundo dos mortos, antes que sua alma se perca para sempre. Athena pede perdão por ter preocupado seus cavaleiros e se vira para combater Abel. Mas, antes que ela seja novamente derrotada, Seiya se levanta com a flecha dourada e eleva seu cosmo até o infinito. O falso Deus Sol mal consegue reagir, não consegue sentir raiva daquele humano que tenta matá-lo, mesmo que ele repudie humanos que vão contra a vontade dos deuses. Ele consegue reconhecer um valor em Pégaso e até mesmo o admira. Com o Cosmo Infinito, somado com a ajuda de seus amigos e de sua deusa, ele finalmente derrota Bel, que suplica ser impossível um humano superar ele, que é um deus, e ao mesmo tempo, uma imagem dele e de Athena esmagam o seu corpo de forma poética. Como todo final de filme, o templo desmorona e as imagens dos dois deuses também acabam ruindo. E no final aparece uma estátua deles crianças se divertindo, eternizando pra gente o pensamento que Abel realmente amava sua irmã e queria seu bem. Mas sua ira por ter sido esquecido pelos humanos e o fato de se sentir um Deus supremo não conseguiu ver um meio de coexistirem.
O filme ainda termina com um dueto amoroso entre Seiya e Saori, fortalecendo a temática romântica desse especial. Para mim, esse é o melhor filme dos Cavaleiros do Zodíaco e também o que tem a melhor história, mesmo que eu ainda prefira assistir o filme do Lúcifer. O plot dos deuses ressuscitando um deus esquecido para fazer o trabalho sujo por eles, e o fato de Saga ressuscitar, treinar física e mentalmente o protagonista é algo que eu sinto falta na obra original e que me fazem crer que essa história deveria estar no mangá e substituir até mesmo a saga de Poseidon, que pra mim é meio vazia de propósito. Cavaleiros do Zodíaco está chegando perto do fim e o contrato da Toei e do autor Masami Kurumada ainda não foi renovado. A gente precisa dar um final digno para a série. Que tal então se a gente reunisse todos os deuses derrotados numa última ameaça final? Cara, genial! Só que a gente não pode usar o Hades, que é o rei do inferno, né? Quem que a gente pode usar? Ah, cara, bota um equivalente dele, tipo o Lúcifer. Eu sempre imaginei que a reunião do filme Cavaleiros do Zodíaco, Os Guerreiros do Armagedon, ou a batalha final, como saía impresso na versão da Play Art, tivesse sido mais ou menos assim. Só que eu, que nasci num país de tradição cristã, achava a ameaça grande demais para os santos de Atena, até maior do que Hades e Zeus juntos. Afinal, eu nasci num país que a tradição era cristã, eu ouvia direto que o ser mais poderoso do universo era Deus, e abaixo dele somente o diabo, e eu acabava vendo os deuses gregos como deuses num panteão abaixo. Então, na minha perspectiva, eu só conseguiria imaginar que os 12 deuses do Olimpo juntos poderiam combater ou Deus ou Lúcifer. Mas isso é uma visão estritamente de alguém que nasceu numa tradição cristã, e hoje em dia eu tenho a plena consciência que Arali e o Saitama assolavam os dois facilmente. E para um japonês, Lúcifer não passa nada mais nada menos do que um deus exótico, assim como para nós também são os deuses gregos, os deuses hindus, os deuses japoneses. Então estava tudo bem os japoneses considerarem Lúcifer uma ameaça menor. Afinal, o Lúcifer nem Deus é, né? É só um anjo caído. O filme estreou no dia 18 de março de 1989, juntamente com o antepenúltimo episódio de Cavaleiros do Zodíaco na TV. Então ele realmente foi pensado para ser um final alternativo ou complementar à série de TV. Durante a adolescência, eu via esse filme centenas e centenas de vezes. Eu via ele mais ou menos 3 vezes por semana. Pode parecer muito, mas eu não tinha acesso a DVD, nem à internet. Ou melhor, meu acesso à internet era só nos finais de semana e depois da meia-noite. E era discada, levava 3 horas para baixar um arquivo de 50 megas. Então, ficar vendo esses filmes em VHS de ação dinâmica era uma ótima saída para você matar ali 50 minutos do seu dia. Por conta de tanta repetição, eu acabei decorando todas as falas do filme e assisti a ele imitando os personagens e repetindo suas falas, e dando muita risada. Principalmente ali no começo do filme, com o Lúcifer conversando com os Cavaleiros de Bronze, que tem uma enxurrada de diálogos ridículos. Inclusive, eu uso vários deles até hoje como "pare de blasfemar" quando alguém me diz alguma coisa óbvia e que eu não quero aceitar. E na época eu criei uma tradição de assistir esse filme
sempre na Sexta-feira Santa, porque eu me achava super trevoso vendo algo do Lúcifer nesse dia. Algo muito idiota, mas cabeça de adolescente. Mas eu ainda mantenho essa tradição até hoje por pura nostalgia. Mas chega de papo e bora pro filme. 4 luzes caem do céu sobre as 12 casas. E esses feixes de luz vão matando um a um os Cavaleiros de Ouro que sobreviveram à Batalha das 12 Casas. Do Mu, Aldebaran, Aiolia, Miro e até mesmo Shaka, o mais virgem dos Cavaleiros de Ouro. Então, Lúcifer desce dos céus em frente à estátua de Atena, que parece conversar com ele. Num ato de desrespeito, Lúcifer decapita a estátua da deusa e cria seu templo logo ao lado do santuário. Em seguida, vemos cenas de destruição pelo mundo. Pragas, guerras, erupções, enchentes. Saori chega ao santuário acompanhada de Seiya, Shun e Yoga e vê toda a situação. Seus principais cavaleiros mortos e seu símbolo da paz destruído. Por algum motivo nesses filmes, o Shiryu nunca tá com os Bronze Boys. A única exceção foi no filme de Asgard, que o ausente era o Yoga por motivos óbvios. Lúcifer chega com seus anjos caídos e, surpreso, Seiya, a única pessoa na Terra que não sabe quem é o diabo, pergunta pro Yoga, o cristão do grupo, quem ele é. Meu Deus, Seiya, onde que tu viveu? Numa caverna? Yoga fala como essa parte da mitologia católica se liga a outras religiões, um mal absoluto e outra que representa a guerra e a justiça, está sempre presente em quase todas elas. E eu, como era nerdinho de mitologia, achei isso muito bacana. Aqui tem uma cena deletada na primeira exibição no Ocidente, que é de uma Bíblia pegando fogo. Eu acho que eu não preciso explicar, e também não é nenhuma grande surpresa, que esse é o filme mais polêmico de toda a franquia. Ainda mais se tratando de uma época em que tudo era coisa do diabo e a mãe proibia você de ver um desenho se ouvisse a palavra Lúcifer, Satã, Satanás ou qualquer coisa do tipo. Lúcifer explica que foi enviado para a Terra graças ao cosmo de Abel, Poseidon e Eris, aqueles que vocês mesmos mandaram para o inferno. E que, com a ajuda deles, pretende dominar o mundo e reparti-lo em 4. Mas, se Atena prometer sacrificar seu sangue sagrado, ele nada o fará, mas não pode prometer nada pelos outros 3. Os Bronze Boys ficam revoltados com tal blasfêmia e partem para cima do anjo caído, mas são facilmente derrotados pelos sagrados anjos da morte. Então Saori terá que ponderar em se sacrificar para Satanás em troca de diminuir os danos à Terra. No hospital, os bronzeados conversam com o sempre ausente Shiryu sobre a situação e eles partem para o templo de Satanás. Afinal, Saori, como sempre, abraçou a primeira oportunidade que teve para se matar e passará por uma via crucis, cheia de espinhos e sofrimento, tal qual Jesus passou. Primeiro, todo mundo que viu esse filme com certeza ficou mega revoltado com a facilidade que os Cavaleiros de Ouro foram derrotados. E não é para menos, tá? Isso é inaceitável até hoje. Como os 4 sagrados anjos da morte atacaram todos juntos, o que eu consigo imaginar é que o Moa usou seu ataque psíquico para fazer que os dourados se abaixassem as guardas e os outros 3 iam lá e atacavam com tudo, e por isso eles perderam tão facilmente. Só que em Cavaleiros de Ouro, como o Shaka e o Mu, que
reação forte contra esse tipo de ataque psíquico, é muito difícil de você engolir esse cenário. O filme é cheio de erros de continuidade. Um deles é o Poseidon estar morto e no inferno. E a gente sabe que no final da saga de Poseidon, ele na verdade é aprisionado novamente lá naquele jarro. E depois, bem depois que esse filme foi feito, ele faria lá uma ponta na saga de Hades. E a gente vê que ele é um deus orgulhoso, é um deus que não é nem tão maligno assim e que está um pouco disposto a mudar. Então é muito difícil de engolir que ele está junto com Lúcifer. Como disse no vídeo anterior, o Abel ele queria fazer uma nova era dos deuses. Queria fazer um dilúvio e formatar os humanos para que eles fossem novamente tementes aos deuses. Eu também custo a aceitar que ele se juntaria a Lúcifer para destruir o planeta inteiro, escravizar a humanidade, principalmente usando de erupções e bolas de fogo, porque durante o filme ele parece gostar muito de sua irmã e da natureza, e eu não acho que ele gostaria de ver a natureza destruída e nem a sua irmã sofrendo. Além de outros erros de continuidade até mais óbvios, como o Shiryu ter voltado a enxergar pela segunda vez, o olho do Yoga ter voltado depois da batalha do Isaac, ou mesmo o chifre do Aldebaran ter sido consertado, coisa que ele falou com Mu para que nunca o fizesse. Sobre o sacrifício de Atena, apesar de ser visualmente interessante, eu achava ele muito mais leve do que o que eu tinha visto nos filmes anteriores. Porém, hoje, com um pouco mais de maturidade, sabendo relacionar o que Saori e Jesus Cristo fez, eu consigo dar mais valor a isso, sobre aquela caminhada, o caminho de espinhos, o abandono do próprio ego. Então, conceitualmente, eu acho esse sacrifício interessante. Mas eu ainda acho o do filme do Abel bem mais penoso. Chega então o momento que todo mundo queria ver. Porrada! E apesar dos sagrados anjos da morte não terem um visual lá tão legal em sua grande maioria, esse filme é o que apresenta as melhores coreografias de luta de todos os filmes até hoje. A porradaria que estanca é muito legal mesmo e toma a maior parte do filme, o que me fazia dele o meu preferido, porque ele ia direto ao ponto que eu queria, que era porrada. A primeira é de Shiryu contra Astaroth, a cobra de duas cabeças. Tome isso, picada de cobra! A luta é bem interessante, com trocação mais franca e menos poderzinho. Ela é realmente muito interessante de se assistir. O dragão vence, pois já conhecia o golpe do Astaroth após ver ele sendo usado nos 3 Cavaleiros de Bronze e nos 5 Cavaleiros de Ouro. Olha, essa é uma das poucas vezes que eu aceito esse papo, porque realmente deu bastante espaço para ele estudar esse golpe, mesmo sem poder vê-lo. E como será de praxe nesse filme, e foi no filme anterior, o guerreiro mais forte do deus do filme irá derrotar o cavaleiro vencedor. Então Beelzebub derrota Shiryu enquanto solta uma das várias pérolas desse filme. Vou te mandar para o inferno! Tome isso! Asas do inferno! Morra! Não tinha revisor de texto nesse filme, não? Pelo amor de Deus! A segunda luta é Shun contra Punho Mágico de Mantis! Ou melhor, Erigor, que na primeira dublagem teve seu nome trocado com o de Moa, que enfrentaria Yoga. Porém, o nome do golpe do adversário do Shun, que na dublagem tinha a voz do Aspinator de Beast Wars, fez com que todo mundo que eu conhecesse chamasse ele de Mantis. Essa é minha luta favorita do filme,
Mantis não é um personagem habitual de Saint Seiya. Ele tem uma entrada estranha saindo de uma pilastra falsa, seu corpo se move de uma forma esquisita, e ele é de uma crueldade ímpar e tendo uma predileção por decapitações, parecendo realmente um demônio de tanta estranheza que ele causa perante outros personagens. A sua luta, ou melhor, a surra que ele dá em Shun, é a que eu mais gosto em todos os filmes. Ela é basicamente uma contraparte da luta do Shun contra Iodsquila na saga de Poseidon. Enquanto na Batalha do Marina, Shun consegue deter todos os 8 ataques com sua corrente de Andrômeda, contra Mantis nada funciona, pois seu corpo se move de forma estranha, irregular e imprevisível. De praxe, nesses filmes, e que aparece para salvar seu irmãozinho Chorão, manda um golpe fantasma de Fênix e derrota o inimigo. Aqui, mais um diálogo ruim. Erigor, espero que você goste do inferno, porque é pra lá que eu vou te mandar! Cara, é claro que ele gosta do inferno. É literalmente a casa dele nos últimos 2000 anos. A última luta é Yoga contra Moa, o cavaleiro afeminado obrigatório de cada deus. Moa ataca com ilusões, mas uma realmente poderosa. Ele acessa a memória das pessoas e traz a pessoa mais querida, da qual, se você atacar e matá-la, mesmo sabendo que é uma ilusão, você jamais poderá recordar dela novamente. Então, você não tem que enfrentar apenas um anjo da morte, mas também o fato de que perderá suas memórias mais queridas para todo sempre. Isso, para mim, é de uma crueldade sem tamanho. Dá realmente para engolir que os Cavaleiros de Ouro hesitaram quando sofreram esse ataque, porque realmente não tem muito o que pensar sem hesitar. É muita coisa para perder. No mangá, o Yoga de fato já tinha superado todo o lance dele com a mãe, só que no anime isso continuava sendo aproveitado e reaproveitado infinitamente. E, na minha opinião, o desfecho que esse filme traz é muito mais interessante do que mais uma lição do Mestre Aquário. No segundo filme de Vampire Hunter D, tem uma cena parecida. Tem um vilão que usa uma ilusão da mãe do D, que é o protagonista do filme, e ele pega, sem hesitar, e mata a mãe dele e, por consequência, aquele vilão que usa ilusões. Eu sempre dei muita risada durante essa cena do Vampire Hunter D, e eu sempre enxerguei ela como uma paródia ao Cavaleiro de Cisne. A última luta, Beelzebub contra Seiya, é como quase todas as últimas lutas em filmes. O Pégaso apanha, os outros bronzeados aparecem, perdem, Seiya veste a armadura de ouro, usa o cometa de Pégaso e vence. Chegando próxima de Lúcifer, Athena finalmente reage e ataca o anjo caído, que defende sua rajada com uma mão e contra-ataca. No filme, isso parece ser algo banal, mas veríamos mais tarde que essas rajadas de Athena são realmente poderosas, ferindo seriamente deuses e com força suficiente para matar os Cavaleiros de Ouro mais poderosos, como seria mostrado e Saint achou. Então dá para considerar que Lúcifer é realmente poderoso aqui. Seiya saca sua flecha e, como todo filme, o adversário está usando Athena de escudo para que Seiya hesite em atacar. Nesse momento, os recém-derrotados Cavaleiros de Ouro ressuscitam e, juntamente com outras armaduras douradas, juntam seu cosmo em um só, criando um raio de sol
que dissipa a escuridão de Lúcifer. Unem seus poderes com a flecha dourada que elimina o anjo caído, levando de volta para o inferno ele e os outros deuses mortos. Então, também como todos os outros filmes, é hora de correr, pois o templo está desabando e precisamos ouvir Saori fazendo um discurso bobo enquanto toca aquela trilha sonora bonita com a mulher cantarolando no fundo. Esse filme consagra Seiya como um dos poucos personagens que solaram o diabo, lado a lado de Jesus Cristo, Cuphead e João Grilo. Esse é o meu filme preferido de Cavaleiros do Zodíaco, nem de longe é o melhor, mas é o que mais me diverte e é o que pra mim tem mais cara de Masami Kurumada. A ideia da ressonância das armaduras de ouro e a criação desse raio de sol que dissipa toda a escuridão foi reaproveitada pelo autor futuramente lá na saga de Hades durante o Muro das Lamentações e, apesar desse filme ter sido feito muitos anos antes, toda a trilha sonora que foi feita aqui foi reaproveitada lá na saga de Hades vários e vários anos depois. Inclusive, o Lúcifer e Hades compartilham do mesmo tema. E é um tema fantástico, o melhor tema de Deus criado aí pela Toei. Hoje, sabendo que rumo a série iria tomar, eu sinto uma pena que não houve um diálogo ali entre o Shun, que é o hospedeiro de Hades, com o Lúcifer. Mas é óbvio do porquê que isso não aconteceu, e talvez, se essa história for reimaginada no mangá, isso possa acontecer. Eu não sei a verdadeira razão para o cancelamento do anime. O que eu sempre ouvi e que me parece mais plausível é que o Masami Kurumada viu as vendas de boneco dispararem durante a saga das 12 Casas e da saga de Asgard, e a Toei metendo muito o bedelho, dando opiniões ali no mangá que ele estava produzindo. Como, por exemplo, criar armaduras de ouro em cima das armaduras de bronze, ou então, durante a saga de Asgard, criar armaduras negras para os Cavaleiros de Ouro, porque assim ela poderia vender o mesmo boneco 2 vezes, só repintando as armaduras. E com esse aumento de vendas, se a porcentagem do autor tá ali ainda diminuta, ele pediu para aumentar essa porcentagem, ele ouviu um sonoro não, então ele, como blefe, falou: então eu não vou renovar anime nenhum não, vocês que se virem, para ver se esse blefe colava e ele ganhava ali um aumento na porcentagem. Só que o que aconteceu foi que os engravatados da Toei falaram que não, é melhor a gente cancelar mesmo o anime, pau no seu... E assim, apesar de eu concordar com Kurumada, e provavelmente eu faria o mesmo blefe, eu não discordo dos engravatados da Toei aqui. Porque eles teriam que criar ali mais uma saga filler para conseguir dar tempo dele avançar na história da saga de Hades. Provavelmente eles teriam que esticar ali com filler aquele fraquíssimo arco do inferno, e eles não teriam a menor garantia que uma nova saga filler fosse trazer bons frutos como trouxe a saga de Asgard. O mais provável é que as vendas caíssem, eles se armagassem com um prejuízo, e a venda e a porcentagem do autor ainda tivesse elevada quando eles conseguissem recuperar isso lá na melhor parte da saga de Hades. Então aqui eu acabo dando a razão para os dois, e eu nunca vou saber a razão de verdade, nem vocês, tá? Não importa o que digam no artbook, não importa o que o autor ou o diretor diga, os japoneses são muito difíceis de revelar os verdadeiros motivos para o cancelamento desse tipo de produção. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível.
E se você caiu aqui de paraquedas, se não conhecia os outros vídeos, dá lá uma olhada que eu já falei dos outros 3 especiais. E o próximo vídeo aqui do canal vai ser do Prólogo do Céu. Eu vou cobrir todos os filmes de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive aquele live action bosta. Então é isso aí, até a próxima.